Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Falamos aqui ao vivo mais uma vez do plenário da Câmara dos Vereadores, centro da cidade. Daqui a pouco, então, largada dada para a Lei Orçamentária Anual, popular LOA, com audiências públicas durante toda esta semana aqui nesta Casa de Leis. Hoje, previstas 10 audiências públicas de 10 coordenadorias. Depois, mais 25 ainda previstas durante a semana, num total de 35 audiências públicas, portanto. E para começar bem, para lembrar aí o feriado do último dia 20, feriado que homenageou a consciência negra, hoje começamos com a Coordenadoria de Igualdade Racial. Esperamos aqui daqui a pouco a coordenadora Edna Roland para falar sobre o orçamento da pasta, enfim, dar todos os esclarecimentos possíveis. E aí depois, claro, se seguem com a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, hoje coordenadorias menores, por isso até o espaço entre as audiências públicas um pouco menor, de apenas meia hora de duração. Aí teremos também a Coordenadoria de Deficiência e Mobilidade Reduzida, Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria de Defesa Civil, Coordenadoria de Relações Federativas, de Relações Internacionais, do Fundo Social de Solidariedade da Juventude, e o dia de hoje deve terminar com a AGRU. Portanto, esse é o cronograma previsto agora para a Lei Orçamentária Anual, que você vai acompanhar daqui a pouco aí, ao vivo, com todas as explanações, a comissão formada, a mesa formada e, claro, com perguntas dos vereadores e também da população, que pode acompanhar aqui ao vivo no plenário. Então, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Muito bem, como antecipamos então logo no começo da transmissão, primeira audiência pública do dia, Coordenadoria de Igualdade Racial. Já estamos aqui com a coordenadora Edna Roland para falar um pouco para a gente sobre o orçamento. Primeiramente, né? Boa tarde, Edna. Obrigado por falar com a TV Câmara. Estamos ao vivo. Isso. Então, estamos aqui hoje, no dia 24, finalizamos o Dia Nacional da Consciência Negra na quinta-feira. Muito esforço, muito trabalho e estamos hoje aqui. Fomos contemplados como o primeiro órgão a apresentar aqui o nosso orçamento para os nossos telespectadores. Até pela continuidade, né, do feriado, da data marcante da Consciência Negra, essa já foi a primeira audiência pública de hoje, né? Isso, exatamente. A gente está começando hoje à tarde, né, diferentemente de outros anos. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho do orçamento aqui, Edna. Eu tenho aqui alguns números, a previsão, e você me confirma. 2014 foi um orçamento de quase 1,5 milhão, certo? E 2015 a previsão é de pouco mais, aliás, de R$930 mil. Há uma queda? São esses mesmos números que a gente tem, que batem ou não? Há uma queda, mas os números não estão batendo. Então vamos informar os números corretos. Isso. O orçamento de 2014 ficou em torno de 1.300.000, não é? E um pouquinho menos só do que eu falei. E o orçamento do próximo ano está previsto para R$1.239.886,96. Então está melhor do que a gente falava aqui, né? E o que dá para fazer com esse... Mas infelizmente, teremos o que está previsto um recurso menor do que o que nós tivemos este ano. E o que é bastante preocupante para nós, porque nós estamos numa situação em que a tendência do trabalho da coordenadoria é de expansão, é de crescimento cada vez maior, né? E é como se nós estivéssemos dentro de um círculo de aço, né, que está dificultando a continuidade dos nossos trabalhos. As políticas elas se ampliam na cidade. Nós estamos conquistando novas parcerias, até mesmo junto à iniciativa privada, né? E o nosso crescimento ele é limitado pela ausência de recursos que possam dar uma maior sustentabilidade, né? Mas o que dá para fazer com esse orçamento e a redução se deve a quê exatamente? A redução se deve, acredito eu, a uma redução da arrecadação geral, né, do município. E ainda nós temos ainda uma certa dificuldade também de uma maior legitimidade junto aos poderes constituídos e junto à própria sociedade para o reconhecimento do que são essas políticas e da sua importância. A gente está avançando pouco a pouco, mas o ritmo ainda, desse ponto de vista, é mais lento do que nós desejaríamos, né? Por exemplo, quer dizer, é preciso que a gente compreenda, vejam, a população negra na cidade é 45% da população do município, né? Temos uma pequena população indígena, uma pequena população cigana, que são os 3 principais grupos étnicos com os quais nós temos trabalhado. Mas as políticas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo não dizem respeito apenas a esta quase metade da população, diz respeito a toda a população do município, né? Porque você tem que fazer o combate ao racismo, você tem que mudar as concepções das pessoas, né? Então é preciso que essas políticas possam chegar em toda a cidade, em todos os lugares, né? Esse ano nós estamos tendo parceria com 2 shopping centers da cidade, que nos deixou muito felizes, porque é um elemento novo, né, que entrou e através desses novos parceiros nós estamos chegando, né, em determinados segmentos da sociedade que nós não vínhamos atingindo anteriormente. Então, nós temos trabalhado muito em parcerias, né? Com isso a gente consegue unir forças com outros segmentos da sociedade, mas às vezes tem questões de infraestrutura que não tem jeito. É preciso a gente contar com um aporte de recursos maior, mas assim, estamos felizes porque crescemos muito esse ano. A Marcha da Consciência Negra foi provavelmente a maior que nós já fizemos na cidade. Tivemos os mais diversos segmentos representados, não é? Tivemos um festival de culturas e artes negras do Adamastor, que realmente assim vai deixar saudade na cidade, de modo que a gente está feliz, mas poderíamos estar mais, se a gente tivesse uma perspectiva de aumento orçamentário para o próximo ano. Tá certo, Edna. Obrigado. Já vou te liberar lá para dar os maiores detalhes aqui na audiência pública. A gente vai acompanhar. Obrigado por ter falado com a gente aqui nesse começo. Eu que agradeço.
Muito bem, liberada aqui, portanto, a Edna Roland. Já vai, daqui a pouquinho, deve ser chamada aqui pelo presidente Dr. Laércio Sandes, vereador do PMN, que preside os trabalhos da comissão que analisa o orçamento, a lei orçamentária anual. Então, daqui a pouco você fica aí com explicações detalhadas do orçamento da pasta Coordenadoria de Igualdade Racial. A gente volta, então, daqui a pouco com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 4092/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada coordenador convocado terá um prazo máximo de 15 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, a coordenadora efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos a senhora coordenadora da Igualdade Racial, a senhora Edna Maria dos Santos Roland, para prestar os esclarecimentos necessários. Senhora Edna, esteja à vontade com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao vereador Laércio, que preside esta mesa, pelo convite e pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta Câmara Municipal de Guarulhos. Quero cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, assessores e aos representantes da sociedade civil que nos brindam aqui com a sua presença e a sua participação. Esta audiência, ela se realiza ao final das festividades e das comemorações do Dia da Consciência Negra e do 4º festival, a 9ª Marcha, da Consciência Negra, e o 4º Festival de Culturas e Artes Negras, que realizamos na quinta-feira, dia 20 de novembro. De modo que nós ainda estamos, assim, tentando nos recuperar fisicamente do trabalho que representou a realização destas 2 grandes ações da coordenadoria, e sendo que cada uma delas, em si, já é um complexo de atividades, E também ainda estamos em meio ao Novembro Negro, que é a marca, é o nome que damos às atividades que se realizam, ou que deveriam se realizar no mês de novembro, mas que na prática estão começando já no final do mês de outubro e que vão se estender até meados do mês de dezembro, tendo em vista a enorme quantidade de parceiros que têm acorrido e que têm oferecido a sua participação para que a gente possa realizar na cidade as atividades referentes à promoção da igualdade racial, ao combate ao racismo e à valorização das culturas que são discriminadas do ponto de vista étnico-racial na nossa cidade. Eu vou passar rapidamente, como sempre há pessoas eventualmente novas que nos ouvem pela primeira vez, a gente faz uma breve recuperação de alguns conceitos que são fundamentais para que se compreenda a atuação da Coordenadoria da Igualdade Racial
Depois apresentaremos as atividades que desenvolvemos este ano e, ao final, apresentaremos a discussão acerca do nosso orçamento. Então, a primeira questão que é importante para que todos possam acompanhar e compreender as ações que são desenvolvidas por este órgão do governo municipal são os 3 eixos ou os 3 tipos de atuação que a nossa coordenadoria desenvolve. Políticas de valorização das culturas negras, indígenas e ciganas, políticas de promoção da igualdade racial e políticas de enfrentamento ao racismo. As políticas de valorização são aquelas ações destinadas a toda a população e visam desconstruir os estereótipos e preconceitos sobre a população negra, indígena e cigana, bem como promover a valorização destas culturas. Portanto, são ações que não se destinam unicamente às pessoas e aos grupos que sofrem discriminação. São políticas que se destinam a toda a população do município de Guarulhos. A população negra constitui 45% da população do município. População negra, consideramos as pessoas que se autoclassificam, por ocasião do censo, como pretas ou pardas. A somatória desses dois subgrupos de população se constitui a população negra, 45% da cidade. A população indígena é bastante pequena no nosso município, né? Eu não sei o número exato agora, não me recordo, mas não chega a 1.500 habitantes, não é? E a população cigana é ainda menor, né? O que nós temos conhecimento é de um acampamento que envolve algumas famílias, né, do mesmo clã Calon. Mas sabemos da existência de ciganos que já estão fixados na cidade, mas não temos os dados referentes a este segmento. As políticas de valorização, elas envolvem a realização de cursos, a formação de servidores públicos para que eles possam tratar de forma igualitária a todos os cidadãos e cidadãs da cidade, né? Nós temos que dar muita atenção para a formação dos servidores para que não aconteça aquilo que se chama o racismo institucional ou até mesmo o racismo estrutural, né, que depende das estruturas como elas estão montadas na sociedade. Então, é preciso que os servidores tenham um grau de consciência muito aguda para que eles possam realmente tratar de forma cidadã a todos e todas. E oficinas de artes e culturas, outro tipo de atividade que a gente vem desenvolvendo com muita força, são as chamadas oficinas conversando sobre igualdade racial, que neste ano especificamente, o conteúdo dessas oficinas foi um conteúdo acerca do racismo, conversando sobre racismo, né? E a gente daqui a pouco vai explicar por que a gente modificou este conteúdo nas oficinas que foram realizadas este ano. E também campanhas educativas e de sensibilização que normalmente passam por diversas datas relevantes que compõem o calendário de atividades da cidade. Dentre as políticas de valorização, nós já publicamos livros, revistas, vídeos educativos no campo da igualdade racial. Agora, vocês poderão ver aí com as imagens, está um pouco claro, não sei se estão conseguindo ver bem, temos aí algumas imagens para mostrar atividades que foram realizadas neste ano. Essas primeiras imagens que vocês estão vendo aí foi de um curso que foi oferecido para os mestres de capoeira, um curso que foi chamado A Capoeira como Tradição para o Bom Combate, tendo em vista a forte presença da capoeira na cidade de Guarulhos, é muito importante que a gente possa oferecer suporte para os mestres, tendo em vista que eles se relacionam com uma imensa
segmento da população constituído por jovens, crianças, adultos, né? Então, é muito importante a formação dos mestres de capoeira. As próximas fotos, essas fotos aí também, né, ainda são desse curso. Depois, vocês podem ver imagens de oficinas conversando sobre igualdade racial. Oficinas de capoeira, que têm sido oferecidas lá no Chiquelela, no nosso Centro de Referência de Cultura Negra e Igualdade Racial. Oficinas de samba rock, oficinas de penteado afro e exposição de expressões das culturas afro-brasileira e indígena, que foram realizados nos restaurantes populares, nos shoppings Bom Sucesso e Poli, nos CELS e em escolas estaduais. Em seguida, o segundo tipo de política são as políticas de promoção da igualdade racial, que são voltadas especificamente para os segmentos que se encontram em situação de vulnerabilidade do ponto de vista étnico-racial. Aí nós mencionamos, então, o projeto É Tudo Nosso, um projeto que foi realizado, dirigido para jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, alguns deles em cumprimento de medida socioeducativa. Um projeto de recuperação, preservação e valorização da cultura cigana, cujo público-alvo foram mulheres ciganas e mulheres de religiões de matriz africana, numa parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Essas mulheres aprenderam costura e aprendendo já costurando as roupas tradicionais dos seus respectivos grupos culturais. Depois, a última proposta política que nós participamos foi a elaboração e a discussão do projeto de lei 4289 de 2013, o projeto de cotas raciais no serviço público, cujo objetivo era justamente aumentar as possibilidades de participação dos segmentos negros e indígenas no funcionalismo público da cidade de Guarulhos. Finalmente, as políticas de enfrentamento ao racismo, que são, como o nome diz, ações voltadas para se enfrentar o racismo uma vez acontecido, né? São políticas em que se vai enfrentar o racismo e se vai proteger a pessoa que tenha sido vítima do racismo. A principal conquista, em 2014, teve justamente um papel protagonista importantíssimo dessa Casa de Leis, que foi a aprovação da Lei 7.309/2014, projeto que institui o serviço SOS Racismo em Guarulhos. Esse projeto resultou de uma iniciativa da comissão, que então denominada Comissão de Defesa da Igualdade Racial, né, que foi depois fundida com a Comissão de Direitos Humanos, e a partir de um projeto anterior do vereador Lamé, com quem estabelecemos um profundo diálogo acerca da proposta anterior e com a participação dos demais vereadores integrantes daquela comissão, se transformou o projeto original, resultando nesse projeto que institui o SOS Racismo na cidade de Guarulhos. Nós gostaríamos de destacar a importância desta lei, né, e agradecer profundamente a esta casa pela sua aprovação. Eu considero que esta lei é uma lei profundamente inovadora no contexto brasileiro, né? Esta lei trabalha a questão do racismo a partir de três grandes blocos, três grandes conceitos. Ela vai oferecer um serviço de defesa para pessoas que tenham sofrido a discriminação racial,
Num segundo bloco de problemas, a discriminação religiosa, uma vez que a Lei 7.716, que regulamenta o combate ao racismo e o enfrentamento ao racismo no Brasil, incluiu a questão da discriminação religiosa dentro do conceito de racismo. Então, por conta desta lei, nós podemos atender e oferecer proteção às vítimas de discriminação religiosa a partir de um serviço denominado SOS Racismo. E o terceiro eixo de atuação desta lei, que é importantíssimo também, e isso aí é uma inovação que a cidade de Guarulhos estará oferecendo para o Brasil, é justamente a ampliação do conceito de racismo e de discriminação com base em outros fatores, além daqueles que o Estatuto da Igualdade Racial já cobria. E eu destaco com muita ênfase, senhores vereadores, nós estaremos oferecendo proteção às vítimas com base em cultura, língua e origem regional. Havia uma grande preocupação do vereador Lamé em relação à temática da língua e da cultura, não é? Que são fatores que se aproximam muito e que frequentemente estão imbricados com a questão da origem étnica, não é? E acrescentamos a questão da origem regional, porque tínhamos a preocupação com o tipo de discriminação sofrida, por exemplo, pelos nordestinos aqui no Sudeste, não é? E aí, vereador Lamé e senhores vereadores, nós estávamos tão corretos quando fizemos esta inclusão na Comissão de Defesa da Igualdade Racial, a partir do que nós vimos acontecer, por exemplo, né, no processo das últimas eleições, em que emergiu muito fortemente da sociedade manifestações de racismo muito intenso em relação aos nordestinos. Não somente em relação aos nordestinos, mas os nordestinos foram, talvez, o principal grupo que foi atingido com o que nós vimos acontecer em diversos espaços das redes sociais, né? De modo que Guarulhos, mais uma vez, sai na vanguarda, né? Já temos criado na lei, e nós estamos, nesse momento, ainda trabalhando na proposta de regulamentação da lei, porque nós queremos que realmente a cidade possa contar com um instrumento que seja o mais eficaz e o mais eficiente possível para proteger todos esses segmentos que nós aqui referimos, né? Só relembrando rapidamente, especialmente para a sociedade civil, que talvez ainda não tenha tomado conhecimento do conteúdo desta lei, este serviço ele compreenderá uma central telefônica especial, bem como a criação de um formulário virtual de denúncia, oferecerá atendimento social e psicológico às vítimas do racismo e da discriminação e oferecerá encaminhamento jurídico para outros serviços, uma vez que a Prefeitura, por lei, não pode oferecer a defesa jurídica do cidadão ou da cidadã, não é? Isto cabe a outros órgãos, como é o caso da Defensoria Pública, como é o caso do Ministério Público, ou mesmo da OAB, ou outros serviços que estejam habilitados, né? Os nossos procuradores, por determinação constitucional, cabe a eles a defesa do poder público e não a defesa do cidadão. Esta é a razão pela qual nós não poderemos fazer a defesa da pessoa, né, do indivíduo que tiver sofrido a violação de direitos. Nós poderemos orientar, nós poderemos encaminhar, mas não poderemos fazer a defesa jurídica. E, finalmente, uma quarta finalidade deste serviço, ele poderá fazer, quando for o caso, a abertura de processo administrativo nos termos da Lei Estadual número 14.187, de 2010, e, finalmente, fazer todo o acompanhamento do caso.
Embora a gente não poderá fazer, como eu disse, o atendimento jurídico, mas a nossa proposta é que o serviço acompanhe a vítima até a solução do processo, de tal forma que ela não fique abandonada e, eventualmente, possa não chegar a ter uma solução para a situação que ela tiver enfrentado. Bem, eu vou agora falar para vocês acerca do Novembro Negro de 2014, cujo tema foi Guarulhos contra o racismo, construindo o Plano Municipal de Igualdade Racial. Nós, em reunião realizada no Esquelela, com a ampla participação da sociedade civil e de outros órgãos de governo, aprovamos para este ano o tema Guarulhos contra o racismo, justamente porque nós, em diversos momentos durante o ano de 2014, o tema do racismo e os casos de racismo ocuparam um enorme espaço na mídia. Primeiro foram todos os casos que ocorreram nos campos de futebol, né, envolvendo jogadores negros, e isso fez com que captasse uma grande atenção por parte da sociedade. E segundo, como nós já mencionamos, também durante o próprio processo eleitoral, o tema do racismo voltou a estar nas redes sociais. Com isso, nós estamos associando, então, essa questão do enfrentamento ao racismo com a necessidade de pactuarmos internamente dentro do governo a construção do Plano Municipal de Igualdade Racial, que vai se basear nas propostas que foram aprovadas na segunda Conferência Regional, que aconteceu em 2013. Rapidamente, então, para dizer a vocês, uma prestação de contas nossas, o Novembro Negro este ano, quando tiver terminado, que ainda não terminou, vai até meados de dezembro, como eu disse, estão previstas 147 atividades, mais a Marcha da Consciência Negra, que já aconteceu, e mais o 4º Festival de Culturas e Artes Negras, né? Nós estamos no meio aí da realização dessas 147 atividades, né? Vocês poderão ver aí também os parceiros que nós conquistamos este ano no Novembro Negro. 8 atividades com a rede de educação estadual, 52 atividades com a rede municipal de educação, 4 atividades com uma organização não governamental, 3 atividades com universidades, boa tarde, vereador, 26 atividades com a Secretaria Municipal de Saúde, uma atividade com o segmento religioso, 33 atividades em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, uma atividade com o Núcleo de Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 9 atividades com a Coordenadoria da Mulher, 3 atividades com a Fundação Casa, 7 atividades com 2 shopping centers, uma atividade com o CEL Alto Alegre em São Paulo e uma atividade com o segmento cigano. Aí vocês podem ver algumas fotos, né, dessas atividades que foram realizadas. Eu vou passar muito rapidamente, gente, porque o tempo já se esgotou. Apenas mencionar quais são os desafios que nós temos à nossa frente, né? Construir o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, como já foi mencionado, a regulamentação da lei do SOS Racismo, que já está em curso, a discussão, a aprovação do PL de cotas raciais no serviço público, a criação de um fórum regional de promoção da igualdade racial, envolvendo os municípios que estão em torno de Guarulhos, o fortalecimento das políticas públicas para os povos indígenas, implementar o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, a formação de 2.500 servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Nós somos parceiros da Secretaria, ajudamos a Secretaria a conseguir os recursos com o Ministério da Saúde e estaremos, nos próximos meses, colaborando com a formação desses 2.500 servidores municipais. Contribuir para ações intersetoriais e interinstitucionais
visando a redução dos homicídios e violência contra a juventude negra, a produção de materiais educativos e apoiar os eventos dos diversos segmentos que dizem respeito à nossa área de atuação, né? Também estamos aí em processo de avanço na construção das políticas públicas para os povos ciganos, o desenvolvimento de um projeto de apoio ao empreendedorismo negro, com o qual iremos contar certamente com a participação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, não é? Temos um grande desafio, que esse deveríamos ter feito esse ano, mas não houve recursos para isso. Não sei se conseguiremos realizar no próximo ano, mas continua aí na nossa pauta, que é justamente a implantação de um novo centro de referência de cultura negra e igualdade racial num bairro popular com alta concentração de população negra, né? Bem, dito isso, o que temos aí a apresentar a vocês, o total do nosso orçamento previsto para o ano de 2015 é um pouco menor ainda do que o orçamento que tivemos este ano. É um orçamento que está previsto, então, é um total de R$ 1.239.886, sendo que 57.000 destinado para investimento, ampliação ou reforma de unidades, 253.526 despesas de custeio e o restante é R$ 929.360,90 são gastos com recursos humanos, né? Bem, com isso se evidencia as dificuldades, né, da implementação das nossas atividades, né? Temos a felicidade de contar com recursos humanos de excelente qualidade na Coordenadoria da Igualdade Racial, razão pela qual a gente consegue se virar nos 30, né? A nossa grande força está justamente na capacidade de trabalho que a nossa equipe técnica é capaz de desenvolver. A partir disso, nós estabelecemos parcerias com diversas áreas e segmentos para que a gente possa ampliar a nossa ação, mas nós estamos sentindo a cada dia como se a gente tivesse um anel de aço que impede o nosso crescimento justamente pela falta de maiores recursos que possam garantir maiores condições para o custeio, né, das nossas atividades, para que a gente possa ampliar, por exemplo, com a abertura de um novo centro de referência em outra área da cidade, né? Mas isso não está ao nosso alcance definir, né? Cabe ao governo e, eventualmente, com parceiros como esta casa, né, para que a gente possa garantir uma ampliação dos recursos que são destinados a nós. Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a paciência do presidente desta mesa por ultrapassar o prazo previsto inicialmente. Muito obrigada, senhor vereador. Concluída a explanação da senhora coordenadora, algum dos vereadores teriam questionamento por fazer? Não havendo questionamento de nenhum colega vereador, alguém do público interessado em fazer questionamento? Os interessados, eu peço que se inscrevam nesse momento com o Glauco, para que possamos ordenar. Boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Flávia Costa, sou dirigente da União Brasileira de Mulheres Nacional, na pasta do combate ao racismo, e sou conselheira estadual da comunidade negra aqui em São Paulo. Todo ano, a gente vem numa luta incessante na construção de políticas. Quando a gente fala de cotas, de ação afirmativa, é uma forma de diminuição, né, de algumas sequelas históricas que ficaram. Essa casa ajudou a gente a discutir um pouco as cotas,
mas nós não avançamos na questão do PL, né, das cotas no serviço público. Foi um avanço nacional, foi um avanço no município de São Paulo, foi um avanço pelo governo do Estado, mas Guarulhos foi o primeiro a lançar o projeto e a gente ainda não conseguiu avançar nesse processo. Mas a violência continua. Nos últimos 10 anos, 32,3% dos jovens brancos pararam de morrer nas abordagens policiais. Em compensação, nos últimos 10 anos, 32,4% de jovens negros morrem. A cada 5, 4 são negros. E aí, não é uma questão de dizer que não existe racismo. O racismo está nas apreensões. Quando os nossos filhos saem das comunidades, e eu falo porque eu sou mulher, tenho um filho, e o meu filho é branco. Branquinho, branquinho, branquinho. Mas eu tenho certeza que o meu sobrinho, a minha sobrinha, eu tenho certeza que os meus primos, cada vez que eles saem de casa, a mãe fica com o coração na mão porque não sabe se volta. Eu tenho certeza que nos extremos de Guarulhos, porque somos 45%, quando seus filhos, seus sobrinhos, né, ou os filhos de seus vizinhos saem às ruas, a gente fica com medo. E aí, quando eu me deparo com o orçamento diminuindo a ano para uma coordenadoria de igualdade racial, que se dispõe a fazer 145 atividades no mês, procriando finanças. Mas não é procriando finanças, é porque as pessoas que se importam e que têm o poder de ir para as ruas estão em conjunto numa luta maior. Que a luta maior hoje é a luta do combate ao racismo, é a luta do combate à homofobia e é a luta do combate ao machismo. Quando a gente fala de políticas, nós falamos aqui de atacar e chegar nos grupos vulneráveis. Nós não chegamos ainda nas igualdades, mas eu acho que o apoio da Câmara Municipal, no sentido da elevação orçamentária, porque a gente sabe que no mundo capitalista, sem dinheiro nada se faz, né? E aí, o grande projeto seria o combate ao racismo, que não fique no Novembro Negro, mas que fique todos os dias, de todos nós, independentemente da nossa cor da pele, independentemente da nossa etnia, a vontade política de ampliar as políticas, para que um dia a gente não fale mais de cotas, que um dia a gente não fale mais de racismo, para que um dia a gente não seja mais violentado, nem na televisão e nem no nosso cotidiano, por conta do tom da nossa pele. Então, obrigado aos senhores vereadores, eu peço a sensibilização máxima, porque a cada 2 anos, a gente pede para os senhores vereadores que olhem por nós, mulheres, gays, lésbicas, transgêneros, transexuais e os nossos jovens negros e negras que estão morrendo nas comunidades. Alguns estão nas notificações, mas uma grande maioria não está na notificação. Está sendo vítima do tráfico e da violência. Obrigada. Com a colocação da senhora oradora, não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, declaro os trabalhos por encerrado. Esteja à vontade, mas ela fez uma explanação, não foi uma questão de pergunta para a senhora, por isso que eu me ative, mas esteja à vontade. Eu queria agradecer a intervenção da senhora Flávia Costa e queria mencionar que a Coordenadoria da Igualdade Racial é parceira da Coordenadoria da Juventude na coordenação do Plano Juventude Viva, né? Estamos construindo uma enorme aliança de diversos órgãos governamentais, envolvendo segmentos da Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria Pública, pretendemos envolver também o Ministério Público para que a gente possa encontrar soluções e meios para a redução dos homicídios, especialmente, como ela mencionou, de jovens negros, e Guarulhos, infelizmente, ainda apresenta altos índices de homicídios de jovens. Qualquer morte de jovem é inadmissível, né? Mas nós estamos entre os municípios que estão sendo priorizados pelo Juventude Viva, de modo que
Espero que no próximo ano esta articulação do Juventude Viva já possa estar de modo mais efetivo, possa produzir efeitos visíveis na redução destes números. Muito obrigada. Agora sim, por encerrado.